Meu nome é Leonardo e estaremos falando hoje na resenha da semana sobre O Curtiço, de Aloysio de Azevedo. Mas, antes de falarmos sobre o livro em si, acho importante comentarmos sobre dois importantes aspectos. Um sendo o próprio Aloysio de Azevedo, autor do livro, e o outro a estética naturalista, a qual baseia o livro. Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo foi um jornalista, romancista e diplomata, nascido em 1857 no Maranhão e que veio a falecer aos 55 anos em Buenos Aires. Filho do vice-cônsul português David Gonçalves, Aloysio desde pequeno apresentava grande talento para o desenho e a pintura, dons que futuramente auxiliariam em sua produção literária. Em 1876, muda-se para o Rio de Janeiro, onde prossegue estudando na Academia de Belas Artes e onde se torna caricaturista pelo jornal O Fígaro. Com a morte de seu pai, em 1878, ele volta ao Maranhão para sustentar sua família. Por conta das dificuldades financeiras, ele dá início à sua atividade literária, publicando seu primeiro livro, Uma Lágrima de Mulher. E, em 1881, publica O Mulato, obra que causa escândalos pela maneira que retrata a questão racial no Brasil, já que ele se mostra como um forte abolicionista. E é neste livro também que ele inaugura o naturalismo na literatura brasileira. Devido à forte influência de Darwin na biologia, é predominante também nestes romances o instinto, o fisiológico e o natural, retratando a violência e o erotismo como elementos que compõem a personalidade humana. Outra característica importante é que os autores sempre criam narradores oniscientes, que grande parte das vezes apoiam uma teoria a qual eles defendem. Agora que já conhecemos a base, vamos começar a nossa análise desta rica história, que é o Curtiço. A nossa história começa com João Romão, um português que vivia no Brasil e trabalhava numa venda também pertencente a um português. O dono, após abandoná-lo para voltar à sua terra, deixa a venda com ele e que assim inicia seu sonho para aumentar cada vez mais o seu dinheiro. Durante sua trajetória inicial, João Romão conhece Bertoleza, uma escrava a qual ele cuidava das economias. E após um longo tempo, eles criam um forte elo de confiança, o qual ele usa para bolar um engenhoso truque e enganar o seu senhor, libertando assim a pobre mulher. E assim começa a jornada dos dois, que buscam cada vez mais dinheiro. Inicialmente, João Romão compra um terreno e, com a ajuda de Bertoleza, roubando de uma pedreira, começa a construir ali algumas casinhas. E assim vai surgindo o Curtiço, local principal onde se passa a história. Por se tratar de um livro à estética naturalista e pelo Curtiço ser muito bem descrito, muitas pessoas consideram o próprio local como o personagem principal. Mas para mim, a história é bem diferente. A riqueza se encontra nas interações entre os personagens, já que as conversas, as relações que um inquilino tem com o outro é o que deixa a história realmente divertida e interessante ao leitor. Mas, na minha opinião, este também é um dos maiores problemas do livro, já que, por conta da riqueza das interações, os personagens em si não são muito interessantes, já que eles só servem para representar alguma coisa e não carregam um peso emocional ou uma consciência muito importante para a história, algo que crie uma reviravolta, por exemplo. Outro fato que eu considero bastante interessante sobre o livro é a influência da religião, já que muitas vezes as descrições contêm palavras como do diabo, demoníaco, entre outras. Voltando agora para a história, vamos falar das pessoas que moravam no Curtiço, que seriam, nos casos, as personagens da história. Para falar sobre os personagens, eu decidi começar por aqueles que, em minha opinião, não acarretam muito para a história e são personagens mais de fundo com ações bem banais. Começando por Albino, um senhor descrito como afeminado e que, por conta da sua forte interação com as mulheres, é realmente reconhecido como uma pessoa pertencente a este sexo. Ele não acarreta muito para a história e não recebe um grande destaque, sendo sua principal função conter uma discussão presente nas literaturas da época, a homossexualidade. Prosseguindo, temos Augusta Carnemole, uma brasileira branca que é casada com Alexandre, um mulato de 40 anos, soldado de polícia.
Augusta, por si só, não faz muita coisa, apenas participa das discussões do cortiço e ajuda a espalhar as fofocas que fica sabendo. Já Alexandre, para mim, é um dos personagens que representa os 7 pecados capitais, sendo dele o do orgulho, já que ele apresenta um orgulho em excesso por coisas militares. Continuando, temos Paula, uma cabocla velha que era reconhecida por sua reza e feitiçaria, e que por conta disso e de sua feiura acaba sendo apelidada de bruxa. E que de novo é mais um exemplo de personagem que não impacta muito na história, tendo apenas uma importância pelo final do livro, onde gera uma grande confusão, que em minha opinião é resolvida fácil demais para algo tão complexo que ela tinha planejado. Para finalizar, temos Leandra, que por ser uma portuguesa feroz e berradora, acaba por ser apelidada de machona. Ela é mãe de Ana das Dores, que acaba por ser apelidada apenas de das Dores, uma donzela. Agostinho, um moleque levado que, assim como sua mãe, adorava berrar, e Neném. Das Dores e Machona também não tem um papel muito importante. Assim como elas, Isaura e Leonor são apenas as lavadeiras, que ficavam no cortiço lavando a roupa e fofocando sobre as suas histórias. Já Neném e Augustinho serviam para mostrar como era a situação das crianças no cortiço, um ambiente sujo e deplorável. Falarei agora sobre os personagens que têm um pouco mais de impacto na história, mas que não chegam a ser principais. Começarei falando sobre os habitantes que moravam em uma casa ao lado do cortiço, a chamada família de Miranda, composta por Miranda, Estela, Zumira, filha de Miranda, Botelho, um velho que morava na casa, e Henrique, filho de um rico amigo de Miranda. Assim como João Romão, Miranda também era um português, e que consequentemente também era um forte capitalista, e que representa mais uma vez um pecado capital, sendo dessa vez a inveja, já que a todo momento ele está invejando como o João Romão, um cara que vivia no meio da sujeira, ganhava tanto dinheiro, enquanto ele estava em uma situação bem complicada, podemos dizer. Estela, sua mulher, sempre o traía quando tinha a chance, motivo pelo qual fez com que ele se mudasse, já que não aguentava mais saber que as pessoas da rua onde morava teriam tido um caso com a sua mulher. Estela adorava Henriquinho, filho do rico amigo de Miranda. Por causa disso, ele era sempre mimado por ela, que levava a passeios aos parques, aos teatros, entre outros lugares. O que gerava também inveja na filha Zumira, já que essa pequenina não recebia tanta atenção quanto o garoto. Mais para frente, Zumira recebe um papel mais importante, já que ela tem uma forte conexão com o caso de João Romão, que tem um forte impacto na história, mudando até mesmo o próprio cortiço. Já Henrique, ele serve nos primeiros capítulos como alívio cômico, tendo cenas bem engraçadas. Botelho, que morava na casa, era apenas um velho que é descrito como um parasita, já que ele comia na casa de Miranda e morava lá, mas que com o passar do tempo vai se tornando amigo de João Romão, ajudando em algumas coisas que Miranda nem desconfia. Voltando agora para os moradores do cortiço, temos Leocádia, uma mulher que possui uma má fama entre as vizinhas e que era casada com um ferreiro chamado Bruno. Leocádia serve basicamente para participar de uma das aparições cômicas de Henrique, o que gera uma forte mudança na relação que tem com seu marido Bruno, que após uma briga torna-se aquele rapaz triste que sonha de novo em ver sua esposa. Falando agora de um dos personagens que eu acho mais interessante, temos Pombinha, filha de Dona Isabel, que a privava de muitas coisas por conta dela ser uma mocinha ainda e não ter se tornado mulher, como ela dizia, privando-a inclusive de seu amor, João da Costa, um português razoavelmente rico. Pombinha é um dos meus personagens favoritos em questão de desenvolvimento, já que com o passar da história ela amadurece e tem um fim bem inesperado em minha opinião.
tudo causado por Leone, uma cortesã francesa que aos poucos vai retirando a pureza da menina e transformando o ambiente do cortiço. Temos também Libório, que mais uma vez é um pecado capital, o da gula. Ele é um homem que vivia no cortiço basicamente como um mendigo, devorando qualquer pedaço de comida que lhe davam, se ao menos parar para mastigar. Sem esquecer também da Marciana e sua filha Florinha, que não acrescentam muito para a história, serve apenas para, assim como Albino, acrescentar uma das discussões da escola literária do naturalismo. Dessa vez, não a homossexualidade, mas a desestabilidade que leva à loucura. Falarei agora dos personagens realmente principais de Cortiço, aqueles que têm uma importância maior e um impacto maior. Jerônimo é um português que acaba se mudando para o Cortiço depois que começa a trabalhar na pedreira de João Romão. Ele é fortemente ligado à sua terra, mantendo tradições e se negando a se abrasileirar, como ele diz, que seria dar menos importância para o trabalho e começar a viver uma vida de farras. Porém, com o passar da história, ele acaba se transformando e se tornando aquilo que ele um dia odiava. Piedade é a mulher de Jerônimo, uma pessoa gentil e calma, e incapaz de desconfiar de seu marido, mas que com o passar da história também se transforma, se tornando uma pessoa meio morta, uma pessoa sem vida, sem ânimo, perdendo todo aquele brilho que um dia já teve. E como resultado deste amor de Jerônimo e Piedade, temos Juju, uma personagem que, apesar de ser apenas uma criança, tem uma forte importância na relação que tem com a sua mãe após alguns importantes acontecimentos do livro. Rita Baiana é uma mulher bem estereotipada, uma mulata sedutora e que tem completa consciência de seus charmes, e por causa disso usa e abusa deles para gerar fortes confusões dentro do cortiço. Sendo assim, ela pode ser descrita como o pecado da luxúria. Firmo é o companheiro de Rita Baiana, outro personagem também estereotipado, sendo dessa vez o malandrão, o cara que anda sempre armado, bem abrasileirado, com a capoeira, curtindo farras e trabalhando muito pouco, representando dessa vez o pecado da ira, já que ele também é uma pessoa bem descontrolada. João Romão é o personagem que inicia a história e, consequentemente, aquele que a termina. É interessante ver como ele vai mudando com o livro, do começo para o meio e do meio para o fim, deixando cada vez mais de ser aquele homem que vivia com fome e mal vestido para poder economizar dinheiro para um cara que adorava passear pela rua esbanjando seus títulos. Bertoleza é a primeira companheira de João Romão e aquela que com ele gerenciava tanto o cortiço quanto a venda que eles tinham. Ela era uma mulher extremamente trabalhadora, que não parava nem ao menos nos dias santos para descansar. Ela é entendida primeiramente como uma personagem muito influenciável e inocente, mas que ao final do livro vai se mostrando uma mulher extremamente forte e que não vai ceder por nada o que ganhou com seu trabalho. Agora que já conhecemos a história e as personagens, gostaria de dar minhas considerações finais sobre o livro. Sinceramente, achei ele bem decepcionante, já que por ter personagens tão mal desenvolvidos, o livro acaba por criar basicamente robôs que brilham tanto em companhia, mas que se apagam ainda mais quando sozinhos, causando certo estranhamento quando alguns deles decidem tomar alguma decisão, fazendo parecer algo meio forçado, que aconteceu somente por vontade do autor.